Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Conter e hoje vamos falar sobre viagens. E o tema de hoje é Islândia. Mas por que Islândia? No segundo semestre do ano passado, eu decidi fazer uma viagem, só que ainda não estava muito bem definido para onde eu poderia ir. Então eu decidi escolher alguns lugares. Primeiro, eu decidi que queria fazer uma viagem de carro, dirigindo bastante, um road trip. E também eu queria ir num lugar exótico, um lugar diferenciado. Pensei em Austrália, pensei em Nova Zelândia, pensei em Alasca, pensei na Islândia. Aí, para poder filtrar, para poder decidir qual era o lugar, eu pensei em o que poderia ver nesses lugares. Nas minhas pesquisas sobre a Islândia, eu vi que lá tem glaciar, praias exóticas, vulcões, pois é a terra do fogo e do gelo, lá tem geyser e lá tem a famosa aurora boreal. Sinceramente, é um desejo de muita gente conhecer, de ver isso ao vivo. Ver em foto é uma coisa, ver pessoalmente é coisa de louco. Então, eu acabei fechando com a Islândia. Além da Islândia ser destaque agora na Eurocopa, surpreendendo grandes times, ela também é um lugar belíssimo. A Islândia é uma ilha que fica localizada entre a Groenlândia e a Europa Ocidental. Então, se você pensar, sem olhar em mapa, se você pensar, a Groenlândia está aqui, a Islândia está aqui no meio, e aqui do lado a gente tem Noruega, Suécia e Finlândia. Então a localização dela é no meio do nada. Na Islândia existe uma parte nomeada como Silfra, que é a divisão das placas tectônicas europeias e americanas. Então é até um ponto turístico, é um lugar de passeio em que é feito mergulho. Você pode conhecer a divisão dessas placas tectônicas. O que fez despertar minha vontade de ir para a Islândia, além dos lugares exóticos, a possibilidade de fazer uma road trip, ou seja, pegar um carro e sair por toda a ilha, conhecendo belíssimas paisagens. A Islândia tem uma estrada, ela é em formato de anel, é um círculo, percorre por toda a ilha, toda a costa da ilha. Essa estrada se chama N1, mais para frente a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Vou dar detalhes de como alugar carro, como abastecer, como andar nessa estrada, os pontos turísticos, mas isso vai ficar para outros vídeos. Então é possível percorrer essa estrada para conhecer várias paisagens. Nessa estrada a gente percorre aproximadamente 1.500 quilômetros ao redor da ilha e conhece vários lugares. Andar nas estradas islandesas é uma coisa desafiadora em alguns momentos. Para quem tem espírito aventureiro que nem eu e gosta muito de dirigir, vai se sentir muito atraído por essas estradas. Além de ter paisagens que te fazem parar a cada 5 minutos ou 10 minutos, são estradas boas de dirigir, são tranquilas, é possível ver várias cachoeiras. Em determinado momento, numa paisagem, eu cheguei a ver 8 cachoeiras lado a lado, lógico, de pequeno porte, mas era uma montanha com 8 cachoeiras. Muitos dos pontos turísticos também ficam na beira da estrada. Você sai da estrada principal, anda 200 metros, você vê uma cachoeira enorme, ou vê uma praia de areia preta, ou consegue ver um geyser. Então, as coisas são bem próximas da estrada principal. Lógico que se você quiser fazer passeios mais específicos, como trilhas, conhecer cavernas de gelo, você vai precisar andar mais, sair para outras estradas secundárias, terciárias, estradas off-road, depende do que você planeja. Como eu queria fazer uma viagem mais aventureira, mas sem correr muitos riscos, eu decidi fazer uma viagem em que eu alugasse o carro e eu, pesquisando tudo antes, percorresse determinados pontos turísticos. Eu separei 57 pontos para visitar. E nesses pontos, lógico, alguns eu tive que deixar de lado devido à dificuldade de clima ou distância, tempo, eu acabei deixando de lado. Mas ainda planejo voltar lá para poder acessar esses lugares. Viajar para a Islândia não é tarefa para qualquer um. Não acho que você vai pegar um carro, vai sair andando pelas estradas e está tudo certo. Tem que ter planejamento, tem que ter uma noção do que você quer ver e dos riscos que você quer correr. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma viagem de carro, você tem que pensar que você vai gastar com combustível, você vai ter que dormir em algum lugar. E a Islândia não é um lugar que tem hotéis para você dormir. Não é um lugar que tem cidades para todo lado. A Islândia ela é praticamente dividida em 4 partes, se você pensar em cidades. Você tem Reykjavik, que é a capital, que está a oeste. Você tem a região de Ofni, que está a leste. Você tem Vik, que é abaixo, sul. E Akureyri, que é a segunda maior cidade, que está a norte. Então, nesse trecho, entre esses 4 pontos, você praticamente não vê cidades. São vilarejos quando tem. É normal você viajar 200 quilômetros sem ver uma casa sequer. Você vai ver muita ovelha.
mas você não vai ver casa. A Islândia tem 320 mil habitantes, mais ou menos. A população de ovelhas é 4 vezes maior. Então você vê muita ovelha e menos gente. Se você é acostumado com acampamento, dormir em camping, hostel, coisas mais simples, essa viagem se encaixa para você. Se você é mais acostumado em ficar em hotel 5 estrelas, comer sempre em restaurante, Islândia não é um bom lugar para você ir. A não ser que você queira contratar pacotes. Eu vou listar em outro vídeo algumas empresas que fazem pacotes de passeios, que te levam para conhecer a aurora boreal, cavernas de gelo. Isso vai ficar para outro vídeo. Eu defino a Islândia assim: você é aventureiro, você gosta de paisagens, de belezas naturais, é um lugar para você ir. Você não pode perder. Então, na minha opinião, em resumo, a Islândia é um lugar para quem é aventureiro e quer conhecer belezas naturais. Se você tem em mente que você quer conhecer vários lugares, várias belezas naturais naquele país, eu recomendo. Caso você pense em ir para a Islândia, para ficar em hotéis 5 estrelas, contratar serviço de empresas para conhecer os pontos turísticos, você vai ter que investir mais, seu custo financeiro vai ser maior e você vai acabar conhecendo menos lugares. Se você quiser ficar em hotel e contratar serviço de uma equipe, de uma empresa para conhecer determinado ponto turístico, você vai sair da sua base, do seu hotel, vai até esse ponto turístico e vai voltar. Então você vai gastar 2 horas para ir até o ponto e vai voltar gastando 2, 3 horas também. Então tem que ver se vale a pena gastar esse tempo todo, já que se fosse uma road trip, você iria até esse lugar com seu carro, com o carro alugado, pararia lá, conheceria e iria para o próximo destino. Então vale a pena aí botar na balança o que vale mais a pena para você. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo, uma introdução mais ou menos aí do que é a Islândia. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou dar mais detalhes de como alugar carro, como abastecer na Islândia, o que comer, onde ficar e alguns destinos, alguns pontos turísticos que você não pode deixar de conhecer. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu comentário. Se tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo, curtam o vídeo e também se inscrevam no canal, que isso ajuda muito. Então, conto com vocês. Obrigadão, um abraço.